Bom, o Ibovespa terminou a sessão de sexta-feira com apenas 0,25, uma ligeira alta, né? A gente vê que o Ibovespa tentou voltar na abertura de quinta-feira, a barra grande, né? Na quinta ele terminou com 1,67. E a semana, né? Semana toda voltada e atenção voltada, né, na PEC da transição, na formação da futura equipe aí de governo, né? Do Bostinha, do Nine. E tanto perdeu na sexta, na sessão de sexta-feira, né? Como também encerrou a semana em queda. Apesar do 0,25, né, ligeira alta aqui. Então, não conseguiu ampliar movimento além dos 108.500, aqui a mínima da semana anterior, também já encontrou resistência, né? E pelo que a gente vê numa hora, o Bovespa, provavelmente na próxima semana, vai voltar no 107 ainda, no início da semana. Pode tentar um fundo duplo, né, para voltar a se aproximar do 110, mas o que eu já venho mostrando aqui é a possibilidade de um ombro cabeça a ombro, né? O último teste aqui próximo ao 114 foi no início de dezembro. Então, a neckline está no 106.500. Se romper, para mim, ele vai refazer esse movimento anterior, né? Voltar aqui nos 100 mil pontos. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Então, ontem, né, na sexta-feira, o Nine, né, anunciou aí alguns nomes, principalmente a confirmação, né, de Fernando Haddad na Fazenda e de Rui Costa na Casa Civil. Mas não só, né, a formação da futura equipe do governo, o mercado também quer entender melhor o que que ele vai fazer, qual é o plano de governo dele, que não tem nenhum, né? Então, o Haddad na economia já era um nome mais do que certo, né? Mas pelo que a gente viu aqui, não houve grande movimentação, né? Não houve grande frenesia aqui no Ibovespa, né? O dólar deu uma estressada, mas depois normalizou, né? E pelo que a gente tem acompanhado aí, o governo também não terá apenas gastos, né? Mas que ele já anunciou, né, que vai precisar de mais dinheiro, então a preocupação é com o cenário fiscal, tendência, né, por aumentar os impostos, né, retirada aí de auxílio, o que não vai ser tão fácil, né, ou seja, o que eu quero ver aí, né, é o povo arregando já no início aí do ano e quero ver quem vai levantar o dedo aí para o impeachment, né, tô adorando isso. Vamos ver, né? Já tem o histórico aí da pessoa, mas brasileiro não aprende, né? Brasileiro tem memória curta. Então, aqui, para mim, né? Perdendo 106.500 sem a neckline, 100 mil pontos. O caminho aqui para os 100 mil pontos, né? Então, aqui a gente vê a reversão dos 112 mil pontos, né? Barra ignorada. Se confirmar que por Ibovespa, né? Volta aos 100 mil pontos. O dólar, né, deu uma estressada aí, mas depois se acomodou, né? Tem a barra grande aqui da quinta-feira, que também ficou com 13,53, mas ah, terminou o dia aqui com também geral alta 0,37 e também ganhando na semana, né? Pressão externa aí contra moedas emergentes, né, tensão do futuro aí da política econômica do Brasil, né, então terminou a sessão em alta, né, depende agora desses 5,30 para testar essa sombra, voltar a testar a sombra na próxima semana. O que a gente vê aqui é a possibilidade de um mastro bandeira, né, para o dólar. Então, o dólar ainda pode refazer esse fractal anterior, né? Tudo vai depender aqui dos 5,50, porque voltar aqui, ele ainda pode voltar para mais um teste. Mas essa é a principal resistência agora, né? Para ele confirmar esse mastro bandeira. E aí o caminho do dólar, né? 5,75. Menos que a gente vê aqui no mês, ó. Aqui, novembro,
apesar da indecisão ainda, né, de ter entrado pressão de venda ali, mas a gente tem um engolfo de alta. Olha aqui, ó, mastro, bandeira grande também no mensal. Então, agora tudo depende, né, do 5,50. Então, no exterior, o que pesou foi a queda das commodities, né, os sinais ruins da inflação para os Estados Unidos, dados do IPP, né, que veio acima do esperado, que adiciona mais incerteza à decisão do Fed na próxima semana. Então, na próxima semana, dados de inflação para os Estados Unidos, decisão de política monetária do Fed, do Banco Central Europeu e também do Banco da Inglaterra. O Fed, né, mesmo com essa inflação mais alta, a expectativa é de, é de 50 pontos base, né? Não de 0,75. Agora, Europa, né? 0,75. Pelo menos, porque eles mal começaram, a situação está péssima aqui, né? E Banco da Inglaterra também. Probabilidade, né, de 50 pontos, que foram no último, na última política monetária também foi 50, né? Então a Libra deu uma estressada, porque o mercado queria mais. E agora provavelmente vem mais 0,50, né? Só que ainda, né, para o Brasil é o dilema, ainda segue o dilema fiscal aí do próximo governo. Bom, então aqui, Estados Unidos, né, a gente tem o EWZ, Índia, né, uma pequena correção, Wall Street também fechou em queda, né, encerrou em queda aí à espera do Fed para a próxima quarta-feira. As bolsas americanas sentiram alguma pressão com esses dados do IPP, né, dando margem à continuação do aperto monetário, mas ainda assim expectativa, né, de alta aí de 50 pontos base. Europa, né, terminou a sexta-feira com ganhos, né, da indústria, do setor financeiro também, diante do otimismo com China, né, de alguma flexibilização que a China vem fazendo aí, mas o minério de ferro oscilou bastante também durante a semana, né, perdeu ali o fôlego no meio da semana, né, o rally, mas ontem, né, fechou em alta, porque a preocupação também com uma recessão, né, antes de uma série de decisões aí de bancos centrais na próxima semana. Então, o estoque 600, né, acabou pressionando o estoque 600 com uma perda semanal após 7 semanas de ganhos. Durante os resultados aí do terceiro trimestre, né, esse terceiro trimestre, a Europa subiu bastante, recuperou bem, né, o DAX. Então, a preocupação sobre uma recessão global iminente, né, devido a aumentos acentuados das taxas de juros aí pelos bancos centrais. O Banco Central do Brasil, né, ficou com os 13,75, manteve inalterada por enquanto, mas provavelmente vai mexer, né? Porque com as falas aí, né? Deixou em aberto aí, né? Porque vai acompanhar de perto, né? Esse cenário fiscal, o que pode começar a levantar aí, né? A Selic outra vez. A inflação, né? Ficou abaixo do esperado aí para o Brasil, mas o que a gente vê, né? É que tudo continua caro, né? O custo de vida continua bem mais caro. E a próxima semana vai ser crucial com essas decisões de política monetária. Mas, apesar de algumas flexibilizações da China aí, a coisa ainda não tá bonita, não, né? O governo chinês anunciou que vai aumentar os esforços de vacinação, né? A gente viu muitos protestos também, né? Ia facilitar a reabertura também do país, né? Das últimas restrições, sustentar a economia que está bem problemática, né? A crise aí também do setor imobiliário. Então, ainda está complicado, né? Muitos protestos, muitas manifestações, né? Aí para as últimas semanas, porque eles estavam forçando as pessoas, né? Acontecendo muita coisa lá, fechando, não deixando as pessoas saírem para comprar alimento, né? Tá bem complicado. Inclusive, os dados aí na semana foram bem fracos, né? Do PMI. Então, aqui no DXY, o DXY terminou com 0,14, né? Uma ligeira alta, após esses dados do IPP, né?
que muitos mercados esperam é que o Fed siga o roteiro, né? Com a retórica agressiva, né? Vamos ver. O payroll, né, ficou acima do esperado também. Pode ser que eles mudem o foco, né? Eles vêm falando em 0,50, mas pode ser que mude o foco aí com a próxima leitura aí do CPI. Os Estados Unidos, assim como a Europa, também não tem muita saída, não. Tem que continuar, né? Tem que continuar. Então, aqui, DXY, rublo, né? O yuan, peso mexicano e Brasil brigando aqui, não, o real. O euro, né? Deu uma recuperação. A gente vê aqui entre o peso colombiano, né? E a libra, tá na briga aqui. Aqui a gente tem aliás, o chileno. Aqui a gente tem colombiano e iene, né? Tá bem ruim também. Peso argentino, né? E lira turca, né? Na lanterna. Então, o Brasil terminou assim com a recuperação do minério, né? Com destaque para CSN, Semin 3 com 10%. Logo atrás, né? Com menor movimento, Gerdau e os Minas, né? Vale ficou com 3,33. Alguns dos papéis aqui de bancos no vermelho, utilidade pública, né? Ainda com Sabesp, Engie 3 também. Serviços de saúde, né? Com Redditor, Hapvida, transportes, consumo também no vermelho e varejo. Bom, o IPCA para o Brasil, né? Alcançou 0,41 em novembro, segundo os dados do IBGE, né? A expectativa era de 0,55, né? A estimativa dos mercados 0,55. Então, a inflação anual, né, no Brasil atingiu 5,9% em novembro, né, que é abaixo da projeção de 6% e do dado anterior de 6,47%. Então, as altas, né, a, o que puxou essa inflação, né, os transportes subiram 0,83%, alimentos. O IPCA para o Brasil, né, medida de inflação oficial, alcançou 0,41 em novembro, veio abaixo da projeção, que era 0,55. Então, a inflação anual para o Brasil atingiu 5,9 em novembro. Ficou abaixo da projeção de 6,01 e do dado anterior de 6,47. Então, os transportes subiram 0,83, alimentos e bebidas também tiveram alta, 0,53, né? E o vestuário, uma elevação de 1,1. Então, aqui o Ibovespa, né? Dezembro já começou aqui no vermelho, porque novembro, né, numa quarta-feira, mostrou exaustão no 112.500 e confirmou, né, no dia seguinte, apesar de que na sexta subiu, né? Deu aqui uma levantada boa, mas sem confirmar esse 112. Então, acabou deixando aqui um engolfo de baixa, né? E as ações de consumo entre as maiores quedas, né, para esse início de mês, claro, dando sequência aí à Black Fraud, né? A Black Friday foi um fiasco, com as dúvidas, né, sobre o rumo fiscal do país, o reflexo disso, né, nas taxas de juros e no crescimento econômico, né? Que também acabou minando aí o primeiro pregão de dezembro, porque o PIB, né, é, apesar, né, segundo a leitura do mercado, apresentou uma boa performance no terceiro trimestre, né, mas deu uma desacelerada, e a expectativa é que continue desacelerando, né, até o fim do ano, e provavelmente, né, para o primeiro semestre aí de 2023. Para mim, a situação vai piorar no início do próximo ano, no primeiro semestre, né? Porque provavelmente os juros vão começar a desacelerar só depois, né? Então, ainda, né, com os ativos de risco, é prudente, né, ainda ter uma cautela, né? Principalmente aí
com a situação na China, né? Porque a piora do quadro fiscal vai continuar pesando aí sobre a taxa de câmbio, né? Para o próximo ano também. Se houver, né, algum alívio no cenário global, mas isso para o início do ano, eu acredito que não, né? Ou seja, a inflação começar a desacelerar, né, na maioria das regiões, a reabertura, né, na China, que tem grande influência aí para o Brasil, né, e isso pode evitar uma depreciação cambial, né, mais acentuada no Brasil, né, por conta aí do minério. Então, aqui, para mim, né, o Ibovespa vai refazer, vai voltar nos 100 mil pontos. Então, eu deixei aqui a B3, né, porque entre as ações de maior liquidez na sexta-feira, né, foi B3 e CA3 e destaque também, né, para os metais. Só que aqui, qual é o que eu separei para o vídeo de hoje, né? Eu separei para o vídeo de hoje, né, as 10 ações mais indicadas, né, para se comprar em dezembro. Segundo, né, a seleção aí da carteira Valor, né? Então, a carteira Valor, né, se mostrou bem diversa, né? O setor financeiro se mantém na liderança, mas perdeu, né, alguma participação em relação à seleção de novembro. Ações ligadas ao consumo, né, que também tiveram forte presença no mês passado, deram lugar aí a setor de farmácia, tecnologia e energia também. Então, eu vou começar com B3, né, porque eu também mostrei uma entrada aí no Twitter, né, já havia mostrado aqui a possibilidade de uma cunha para B3, né, mas ela ainda não confirmou esses R$ 12. Ontem, né, ela fechou aqui estável, não fez grande movimento, porque por aqui a gente tinha a mínima, né, da última semana, que próxima a esses R$ 12. Então, aqui a gente está o ensaio de bala, pode terminar o movimento aí na próxima semana, que é o quê? É voltar aqui em 11,50, né? Na verdade, essa mínima aqui, né, a mínima de novembro, 11,30, mínima 11,28. E o que a gente vê aqui é a continuação, né? Esse movimento que ela fez aqui, de voltar aqui aos 13, nem o histograma confirmou, muito menos o OBV. Então, aqui a gente tem continuação para B3, SA3. Na semana, estão vendo que ela ainda não confirmou esses R$ 13, na verdade, né, para ela voltar nessa barra grande aqui do início de novembro, né, ou seja, os R$ 15, ela precisa confirmar os 13,50 ainda, né, porque foi aqui que ela reverteu no dia 7, né, com um gap de fuga. E ó, OBV e histograma confirmando. Por enquanto ela está testando sombra e tem que confirmar esses R$ 12, né? E o mês, né? Um engolfo de baixa. Então, o caminho aqui para B3, SA3, né? Tá aqui na faixa de 10,50. Agora, se ela confirmar a mínima do ano, né? Mínima essa que é 9,66, aí sim, né? Ou seja, confirmar esse número inteiro, os R$ 10, aí sim a gente tem a mínima de 2020, que é 8,50. Porque até no mês a situação está ruim, né? Então, esse engolfo de baixa aqui, para ele ser confirmado, né, para o padrão ser confirmado efetivamente, né, precisa confirmar esses R$ 10. Então, por enquanto aqui, nós temos suporte ainda em 10,50, que é o que ela pode testar aqui, porque ela vai construindo aqui uma consolidação por enquanto, né, vai flutuando essa consolidação. E se ela confirmar os R$ 10, aí é que a coisa piora, né? Aí a gente tem a faixa de 8,50. Essa é a possibilidade aqui para B3 e CA3, né? Então, na próxima semana, ela ainda pode testar esse 11,50, que ela se aproximou, mas o caminho aqui, né, é mais um teste nessa mínima, a mínima de novembro.
Então, aqui ela pode formar fundo duplo, mas aí é no 13,50 que ela confirma para voltar nos R$ 15, para voltar a se aproximar desse número inteiro. Essa é a possibilidade para B3. Então, voltando aí à seleção, né, da carteira valor, as apostas, né, se mantiveram em campos considerados eles mais seguros, né, e menos dependentes do cenário político, que é o caso, né, de Vale. Vale reaparecendo aí na seleção de dezembro, mas, né, dessa vez ela volta à liderança. Inclusive, né, um grande destaque aí com maior peso para o Ibovespa, né. Pelo que a gente vê aqui, ela vem se recuperando bem, né, ela já vinha oscilando bem aqui, entre outubro e novembro, né, aqui o dia 11, que ela confirmou aqui o 76 com um gap, não fechou, voltou à faixa dos R$ 80, né, a, o 38,2 que a gente tem aqui, ó, uma pequena correção que ela voltou a testar esse número inteiro e vai dando continuidade aqui em 88, né? Então ela formou um pivô nesse último movimento aqui do 65. Aqui, né, dando continuidade no histograma, o OBV confirmando, né? O setor de commodities conta também com a participação da PetroRio, e é a novidade da carteira para dezembro. Então, por enquanto, aqui na semana, né, o que que a gente tem aqui? Apesar dela ter voltado em 84, né, testado aqui o nível, entrou essa pressão de compra, mas por enquanto a gente tem um padrão aqui baixista, né, em R$ 88, que o papel ainda não confirmou. A gente tem um Hangman. Vou ver aqui no Requinash, mas o Requinash tem um candle grande, né, vai me dando força. Então, aqui ela deixou o pivô de alta, né, para voltar em 84, mas no movimento maior, o pivô está aqui, né? Então, ela ainda pode refazer esse movimento até os 96 ainda. Agora, ela precisa confirmar esse 88. Vamos ver no mês. O mês também, continuação aí para o papel, né? Porque ela deu o gatilho em novembro, fechou novembro com 27,68. Então, a gente tem sombra, né? Ela já está se aproximando dessa abertura 92, dessa barra grande, né? De abril, um gap aqui de exaustão, e pode refazer esse movimento anterior. Ou seja, né? Caminho aqui para Vale é a máxima de 2021, a faixa aqui dos 98. Eu acredito, né? Que ela dê continuidade até 96, porque já é uma zona aqui de venda, que é o 61,8. Então, agora o caminho para ela é 96. O que é preciso esperar aqui, né? Na minha opinião, como a gente tem sombra, apesar de ter entrado aqui a pressão de compra, ainda é uma primeira tentativa, porque a gente tem zona aqui de 50%. Então, é esperar, né, que ela ainda não confirmou também esse 88, é esperar mais um teste aqui de 84, né, para tomar decisão. A possibilidade há, né? Porque o sinal que a gente vê semana e principalmente mês é de forte movimento, porque ela não tem acompanhado muito aí o minério de ferro, né? Ele oscilou bem durante a semana, né? Mesmo perdendo fôlego aí no meio da semana, né? Do rally, mas ela continua, né? Então a possibilidade aqui ainda é 96. Vamos olhar Prio. Bom, a Prio, eu também mostrei uma entrada para ela, né? Porque ela derreteu aqui entre terça e quarta-feira, né? E na quarta-feira, que eu mostrei uma entrada, ela fez 32,19. E aqui, o problema aqui da Prio não é nem 29, é a faixa de R$ 28.
colocar aqui. Esse é o perigo aqui para o papel. Porque aqui, como havia essa barra grande da quarta-feira, né, a intenção dela era voltar nessa abertura, né, a faixa aqui de 34,50, né, 34, 39, se aproximar aqui da faixa 50. Aqui já foi o limite, né, nesse número inteiro por enquanto. O que eu acredito aqui é que Prio ainda volte a testar os R$ 30. O que a gente vê aqui é continuação. Na semana, né, a gente tem um engolfo. Então, aqui a probabilidade é de continuação, sinal de alta, né? Então, uma primeira tentativa ainda do papel, né? A gente tem barra grande aqui também. E o mês, né? A barra é bem grande aí de outubro, né? A abertura dela 28,50. Então, geralmente, né? Barra grande, o ativo costuma voltar na abertura dela, né? Antes de confirmar qualquer movimento. Porque ela levou muito tempo aqui a Prio, né? Nesses níveis aqui de 28. Ela começou a testar em outubro de 2021. Testou em outubro desse ano é que ela confirmou, um ano depois, né? Ela saiu dessa acumulação. Então, aqui, a abertura dela é 28,58, tem o gap também que ela não fechou. Então, para mim, né, a primeira tentativa de reversão do papel é 30. Então, ela se aproxima dessa abertura, mesmo porque a gente tem esses topos aqui. Então, ela vem a 30 para depois, né, confirmar a reversão de poder voltar nesses 36. Porque outubro, apesar da barra grande, ela fechou com 28,50, né, ela mostrou uma exaustão. A gente tem uma pequena sombra aqui, né, do candle. Candle grande, geralmente candle grande. E quando a gente tem uma ligeira sombra ou nenhuma, a barra não é de força, é de exaustão. Ainda assim, né, ela fez máximo em 39,25, ou seja, os R$ 39 não confirmou. Então, para mim, ela ainda vem a caminho dos 30, nos 30 que começa a reversão, para voltar nesses 36 até confirmar movimento. Mas o perigo para ela é 28. Se ela confirmar, quando ela confirmar os 28, o caminho é a faixa de R$ 24. Aí, por que, né, você fala em R$ 24? Porque a abertura do candle de estreia dela, né, quando ela começou a ser cotada, foi em 24,10. E foi o ponto, né, de reversão dela no mês de agosto. Olha a abertura aqui, 23,75, foi quando ela confirmou esse número inteiro. Então, o perigo para ela é 28, onde ela volta a testar os R$ 24. Porque em 3 meses também, né, aqui ela deu o gatilho, julho, agosto, setembro e outubro confirmou. Ou seja, trabalhando essa sombra aqui de janeiro de 2011. A máxima dela é 44,40, né? Ela, por enquanto, está trabalhando os 39. E ela também está numa zona de venda, ela está no limite desse FIBO aqui. Então, ela ainda não confirmou esse FIBO. Por isso mesmo, né, é que ela, a caminho dos 30, que ela pode refazer é 36. Para mim, esse é o cenário da Prio, né? E a novidade da carteira Valor, né, para dezembro. O setor financeiro, que também, por sua vez, segue forte aí, né, no topo da seleção, não só metais, né, commodities, mas também financeiro, com o Bradesco e Itaú voltando à lista, né? A B3, né, também já mostrei, que também estava na seleção de novembro, voltou à lista aí também de dezembro, BTG Pactual e Itaú SA, né, que faziam parte da lista em novembro, deixaram a seleção nesse mês. Então, a gente tem mais forte aí Bradesco e Itaú. Vamos lá. BBDC 4. Só que BBDC 4, né, eu já havia mostrado aí, acho que foi durante a semana eu mostrei uma entrada no papel, né, BBDC ainda tem resistência nos 16, então o caminho aqui para Bradesco, né? Se era voltar em 14,50, né? A mínima até então era 14,68, né? Testar os 14,50.
Agora, né, o que a gente vê aqui é continuação, nítida a continuação aqui no histograma e OBV, histograma já vai confirmando. Agora, né, o que a gente tem aqui para Bradesco, né, é a faixa aqui dos R$ 15, né, porque o que ela poderia refazer aqui, esse movimento, né, de 2020, entre agosto, setembro e outubro, né, ela só confirmou em novembro. Então, praticamente, o que a gente vê aqui é confirmar, que ela está confirmando, né, essa faixa dos R$ 15. Se confirmar, né, o caminho está aqui, R$ 12, né, a mínima de 2020. A mínima de 2020 é 12,4. Então, ela vem testar essas sombras aqui, né, o caminho é R$ 12. Inclusive, houveram comentários na minha publicação dizendo, isso é muito. Não é muito. Então, eu não vejo compra aqui para Bradesco, né? Apesar de ter a seleção aí para carteira, não vejo compra para Bradesco. Porque uma compra aqui, né? Um ponto de compra aqui para Bradesco é a faixa de R$ 16. Ainda assim, né? Com o limite, tentando a abertura dessa barra grande aqui do início de novembro. Foi a apresentação dos resultados. Então, o que a gente vê aqui é continuação. Semana continua, mês continua, né? E em 3 meses que a gente tem para Bradesco, continuação. Ainda não me deu sinal, né? Por quê? Porque eu preciso de mais uma barra grande aqui, mais uma barra de baixa. Mas já no mês, né, que ela tem ali a continuação, que olha aqui, novembro, né, fechou com 21,49. Então, as sombras aqui estão expostas, né? Inclusive, a mínima aqui de 2018, que é 13, e a de 2020. Então, ela vai dar continuidade ao movimento. Ela pode buscar uma recuperação nesses R$ 13, né? Pode entrar essa pressão de compra antes. Mas o movimento para o papel só vai terminar aqui embaixo. Porque olha o vazio, olha a média aqui onde vai passando. Vai passando nos R$ 11 ainda. Então, a possibilidade aqui é continuar esse movimento, ó. Uma barra grande. E aí eu tenho 3 candles, né, com um pequeno movimento, uma pequena recuperação. Aqui eu tenho um triângulozinho. É continuar. Vamos lá projetar isso, né? O que a gente tem aqui, mais ou menos aqui. Deixa eu trocar esse coisinha aqui. Não é o que eu gosto muito de usar. Olha aqui, né? Ó, o 100% dele está em 11,35. Então, o caminho agora para Bradesco pode ser os R$ 13, né? Aquela mínima ali de 2018. A gente vê aqui no mês, né? Tá aqui, ó. Junho de 2018, que aliás foi a mínima do ano, provavelmente. A mínima do ano aqui de 2018. Pode ser aqui pode entrar pressão de compra nesses 13, mas ela só vai terminar aqui embaixo, né, na faixa dos R$ 12, ou menos, né, porque o que tem aqui para o papel é refazer esse vazio. Itaú. Bom, Itaú ainda continua aqui nesse canalzinho, né, havia resistência aqui de 28, que ela confirmou em novembro, ou seja, é a mesmo caminho aí de Bradesco. Ainda não me deu sinal. Aqui no mês.
A Itaú só vai me dar o sinal de rompimento realmente desse canal em 21,50 ainda. Então, é só aqui. Vamos olhar aqui no diário. Ó, Itaú confirmou os 25 aí na 25,50, né, na quinta-feira. Fechou com 3,5, trabalhando sombra. Então, agora, o que tem para a próxima semana, por enquanto, é número inteiro, R$ 24. Continuação nítida, bem clara aqui no OBV, histograma, né? Ó, tem 24. Pode, né, entrar uma pequena pressão de compra para ela voltar a trabalhar, o papel voltar a trabalhar aqui a linha do canal, né? Vamos ver na semana. Ó, continuação aqui na semana anterior, no final de novembro, tá vendo aqui, ó? Ela acumulou, tentou uma recuperação em 26, não confirmou, deixou um hangman justamente nesse número inteiro. Então, eu tenho continuação, sempre que me aparece. Eu tenho um movimento forte anterior, me aparece um quino de longa sombra, cuidado que é continuação. Além do teste de sombra, o papel vai continuar. Então, é buscar o próximo suporte. Na verdade, aqui, né, o que a gente tem na semana, olha, não é 24, é 23,38, ou seja, para a próxima semana, Itaú ainda tem caminho em 23,50, porque a média está flat e a gente tem um vazio aqui. Mas é só em 21,50 que o papel vai confirmar. Deixa eu tirar esse troço aqui, porque se confunde muito. É aqui, é aqui que o papel confirma o rompimento realmente desse canal, porque muita gente confunde, logo que o candle sai da linha aqui, rompeu. Não, não rompeu, não é assim que funciona. Normalmente, né, claro, tem sempre um número inteiro logo abaixo esperando, ou uma faixa de 50 esperando aí para entrar a pressão de compra. Então, ele só vai confirmar isso aqui em 21,50. É aqui que vai confirmar o rompimento desse canal. E aí, o que que a gente tem para Itaú? R$ 18, se sair desses 21,50. Aqui eu ainda não tenho sinal no mês, só vai me dar aqui. Em 3 meses, o que que a gente tem para Itaú? Barra grande, né? Do trimestre de julho, agosto e setembro. A abertura é essa que está nos 21,68. Então, o movimento de venda, né, só ganha força, só acelera em 21,50. E aí a gente tem a faixa de R$ 18, né? Porque a mínima de 2020 aqui tá lá para baixo, né? 27,50, movimento de janeiro. E fechou com 35,94. Então, o que a gente tem aqui em 3 meses, né? Outubro, novembro e dezembro, eu tenho aqui um dark cloud se formando. Mas depende, né? Esse dark cloud precisa ser, esse candle, né, precisa ser, fechar aqui abaixo dos R$ 23, né, desses 23,50 aí. Se fechar aqui para baixo, a gente tem um dark cloud, que é um padrão penetrante, né, tá neutralizando o movimento anterior, que foi essa alta aqui, né, em julho, agosto, setembro, 25 e 20. Então, essa é a possibilidade para Itaú. Na próxima semana, provavelmente, venha aos 23,35, né? Vai continuar esse movimento, porque o papel fez uma pequena acumulação aqui, mas é de continuação. Claramente, aqui é continuação. Então, B3, agora sai fora o BTG Pactual, né? Ó, BPAC 11, testando essa sombra aqui, que é a mínima de novembro, né? A R$ 23 cravado por enquanto, ainda não confirmou. Mas se confirmar, ó, continuação, OBV, histograma. Se confirmar esses 23, que provavelmente confirma, né? O caminho está aqui embaixo, R$ 22. Essa mínima aqui. Vem aqui porque a gente tem 21, não.
21,50. A gente já tem o barra grande ali e tal. Então, vem a 21,50 ainda. Qual que é o perigo aqui para BPAC 11? Mínima do ano, R$ 18. Esse é o principal suporte do papel. Vou marcar aqui. Aliás, deixa eu tirar isso aqui. Esse é o principal suporte de BPAC 11. Por enquanto, caminha 21,50. Por quê? O mesmo caso de B3SA3. Mostrou exaustão em outubro, novembro, né, rejeitou, aqui a faixa dos 29, engolfo de baixa. Mas aqui a gente tem suporte. Estão vendo que o movimento anterior entrou muita pressão de compra nesse 21,50. Então, provavelmente tem barra grande também de agosto, provavelmente vai entrar pressão de compra outra vez. O perigo para a BPAC é 18, né? Porque a mínima do ano está aqui, R$ 18,03. Então, é aqui é que a coisa acelera. E se acelerar, o que a gente tem? Junho de 2020. Barra grande, abertura em 12,21. Então, o caminho está aqui, 12,50 para a BPAC 11. Porque mesmo que confirme esses 21, né, por simetria, o papel, né, pode vir aqui aos 18, mas aí tem esse movimento outra vez para refazer, né? Ou seja, pode voltar a trabalhar aqui os R$ 23, né? Pode refazer isso aqui. Aí, se não ampliar, aí é onde o papel volta aos 18 e crava os 12,50. Aqui ainda não me deu esse sinal. Vai depender muito aqui, né, desses R$ 21 agora, para voltar a 18. Por enquanto é isso. E em 3 meses, olha, rejeição forte aqui, né, já nos R$ 28. Também abriu com gap, né, gap de exaustão, e vai penetrando aí no mês anterior, no trimestre anterior, né, julho, agosto, setembro. Agora vai depender muito aqui dos 21, né, para voltar esses 18 por enquanto. Aí, se confirmar, é 12,50, ó. PEPAC 11, né? Tem aqui janeiro de 2020, fechou com 56,34, e aí engolfou o movimento em abril, né? Praticamente com 130,14. Socorro. Então, ó, é o que eu sempre falo, né? As dicas que eu dou diariamente no Twitter. Quem ainda não me segue, corre lá, vai me seguir, né? Que eu publico diariamente várias entradas, mostro análise, às vezes o pessoal pede também, se você quiser, né? Basta deixar nos comentários para analisar qualquer papel, seja no Twitter, seja aqui no YouTube, e mostro sempre uma dica, né? Do day trade. E uma dica de ouro é essa, né? Onde houver barra grande, toma cuidado, né? Porque a abertura dela funciona como um imã. Estão vendo aqui, né, janeiro de 2020, que abriu em linha, né, com a abertura do final de 2019. E aí, a abertura dela está aqui, né, 19,4. Aqui, né, abriu um pouco abaixo, né, com um pequeno gap, mas foi de exaustão, fechou logo, e aí voltou na abertura. E confirmou essa abertura quando? Outubro de 2020, né, outubro, novembro, dezembro. Então, tem sempre que ter cuidado, sempre que ter muito cuidado. Porque geralmente barra grande, né, mostra exaustão. Aí o que você vai olhar se aquela barra é de força ou de exaustão? Se a sombra for, se a sombra for muito pequenininha, né, ou não tiver. Então tem que ter muito cuidado com barra grande, né? Nem sempre é força. E mesmo que seja uma barra de força, o papel volta na abertura daquele candle, né?
para mais um teste até definir o caminho. Então, essa é uma dica muito boa aí para quem atua no day trade. A USA, outra também, né, que fazia parte em novembro, mas deixou agora no mês. Itaú, né, a possibilidade aqui de um ombro, cabeça a ombro. Mas, né, Itaú vai precisar confirmar esses R$ 8. Por enquanto, né, como já se aproximou, na próxima semana Itaú pode testar esse número inteiro, porque a gente tem uma sombra aqui do fim de setembro, né, 7,95. Do fim de setembro, não. É, 1º de setembro. E a mínima de setembro aqui. Então, pode testar os R$ 8 e buscar uma recuperação. Porque aqui, olha, continuação. Estão vendo aqui que o papel acumulou, mas o histograma começou a mostrar fundos mais altos. Mas isso é uma divergência escondida. Já acabou confirmando aqui 8,50, né? Já na quinta-feira. Então, na semana, olha, já havia formado aqui até o fim de novembro um pequeno triângulo. Barra grande, né? Abertura aqui em 8,20. Pode testar os R$ 8 ainda, até voltar nesse 8,50, que é o máximo. Mas o que a gente tem é um ombro, cabeça a ombro, né? Só que vai precisar confirmar esses R$ 8 para intensificar o movimento. Porque olha aqui, o histograma, outra dica de ouro que eu mostro sempre aqui no YouTube. O histograma te diz também muita coisa. O Itaú SA tinha um ombro, cabeça, ombro invertido aqui, justamente nesse 8,50 neckline. Ou seja, voltou a trabalhar os 9,50. Só que mesmo com esse movimento, o histograma não confirmou nada. O histograma continua embolado aqui. Então, isso indica também, né, não indica aí a força de movimento. Então, voltou nos 9,50. Tá vendo que confirmou essa rejeição no início de novembro, com um gap de fuga. Então, aqui o que ele quer confirmar é continuação. Agora, vai depender muito de R$ 8, né? Ah, e se romper R$ 8? Olha o caminho aqui para Itaú, né? Itaú SA, 7,50. Porque a zona de compra do papel, né? Estão vendo que 9,50 foi de grande resistência, né, por muito tempo, desde 2021, do início do ano. Então, o SA não saiu desses 9,50, como um muro, autêntico muro aqui. Inclusive a barra grande, né, de março de 2020, a abertura em 9,38, não confirmou esses 9,50, que é os 50% desse FIBO que está aqui. A zona de compra de Itaú SA está aqui embaixo ainda, que é 5,76, é justamente a mínima, 5,79, é justamente a mínima de março de 2020. Podendo até renovar, né, refazer esse vazio. Só que aqui a gente já tem uma pressão de compra também desde junho e julho de 2018. Então, Itaú SA pode voltar aqui nesse 5,80. Daqui é um ponto de compra? É, porque a gente vê pelo movimento anterior aqui de 2018. Agora, pode confirmar para renovar aqui na faixa de 4,50 ainda. Esses são os pontos aí para probabilidade aí para Itaú SA, né? No mês, Barra Grande, né? Julho, agosto, setembro, 3 meses aqui. Então, a abertura é essa, 7,29. Esse é o caminho, né? Para Itaú SA, 7,50 ainda. Agora, se confirmar, né? A gente tem a mínima 2020. Aqui o sinal, 3 meses é de alta, né? Ainda não confirmou. No mês, tá para confirmar, que estão vendo ali o OBV, como é que estava embolado ali, que eu mostrei, né? Na semana. E olha aqui, o histograma também não fez grande movimento nesse retorno de 9,50. Então, tudo indica aí continuação, né? Reversão. Inclusive, reverteu com um golfo em novembro, mas a gente tem mais um teste aqui desse 7,50. Esse é o principal intervalo aqui do papel, 9,50 e 7,50. Agora, confirmando, a gente tem mínimo aqui de 2020. Pode voltar aos 5,80, podendo também renovar nos 4,50. Essa é a possibilidade aí para Itaú SA.
continuação também aqui para o papel. É, provavelmente vai continuar na próxima semana, né, até os R$ 7, a mínima aqui de setembro, né? 7 não, R$ 8 testando essa sombra. Pode tentar uma recuperação, mas não vai muito longe, não. Se conseguir aqui recuperação, vai tentar o 8,50. Bom, então, BTG Pactual e Itaú SA, né, faziam parte da lista de novembro, deixaram agora esse mês. Entre as novidades para dezembro, farmacêutica e Pera. E Pera, né, acabou deixando aqui uma divergência também, com uma pequena acumulação, um triângulo simétrico aqui, uma divergência essa escondida, porque acabou confirmando os 45 no início dessa semana, né, um golfo de baixa, um gap de fuga, né, e a confirmação desse triângulo é a faixa de 43. Inclusive, ela voltou na quinta, né? Pode testar mais uma vez na próxima semana, ó, fundo duplo aqui numa hora, pode voltar nesses 43 aqui na próxima semana, sim, né? Mas provavelmente vai ficar nesse intervalo, deixa eu delinear aqui. Porque sempre que a gente tem um rompimento de uma figura, o papel costuma, claro, né, testar ali também, voltar a testar a base da figura. Então, tá aqui, ó, faixa dos 43, né, provavelmente, 43,50, provavelmente, Pera vai tentar esse movimento anterior. Por enquanto, na retorno 43,50, porque aqui, tá deixando sombra também, né, aqui o histograma dando continuação, e o OBV também, né, porque o caminho aqui, mais uma acumulação, média de 200, faixa aqui dos R$ 40 para Ipera. Então, Itaú, apesar de que BTG e Itaú dão continuação, mas não tem ponto de compra ali. Não tem, né? E Ipera, por enquanto, a gente tem continuação, né? Ipera vem com forte movimento aqui, renovou no final de outubro, foi máxima de 51, tem um grande vazio, né? Mas o perigo aqui para Ipera é a faixa de R$ 36 ainda. Aqui o sinal é de alta, né? E no mês também. No mês sinal é de alta. Aqui agora, provavelmente, apesar da recuperação, Ipera, na primeira tentativa de reversão dela, ainda testa os 40 antes de voltar nesta barra grande aqui. Tá? Qual que é o ponto de compra de Ipera, então? Quando voltar a superar 45, para mais um repique, por enquanto, porque ela testou 51 no fim de outubro, né? Mas novembro começou com gap de fuga. Então, aqui a gente tem teste 40 por enquanto. Ó, barra grande, né? Nos 3 meses aí, nos últimos 3 meses, julho, agosto, setembro. A abertura dela está em 37, mas é nos 36 é que a coisa piora para o papel. Aí de 36, né? A gente tem outra barra grande aqui, que foi o início do ano, janeiro, fevereiro e março. A abertura dela está em 27,60, né? Aí o caminho aqui para Ipera é 28. Mas isso vai depender muito ali dos 36. É só ali que a coisa piora. R$ 36 é o principal suporte do papel, onde acontece a reversão. Então, assim, tem a seleção aí para dezembro, né? O único papel, né, por enquanto, que eu vejo, né, assim, com melhor potencial é Vale, por enquanto, né? A Prio,
A PRI ainda vem testar os R$ 30 para voltar, né, nesses 36. Agora, a PRI vai depender muito aqui, né, da faixa dos 35, para voltar aqui, né, 36 não, nessa barra grande 38. Por enquanto é a principal resistência, né, que ela fez máxima aqui em 39,25, pode voltar nesses 38. No máximo, né, a gente tem barra grande aqui também, mas ponto de compra aqui é 35. Itaú, né? Itaú vai depender muito aqui desses R$ 28, né? De voltar a trabalhar esse canal, mas é aqui nessa, na linha mediana desse canal, ou seja, o 28, que o movimento vai ganhar força, do contrário, não. Então, o Itaú ainda tem uns 23,35 para testar. 21,50 confirma canal. Ipera, né? Ipera vai depender dos R$ 45 para voltar a superar, né? Para o movimento ganhar força, ou seja, voltar a superar essa acumulação aqui. Por enquanto, né, a gente tem caminho de R$ 40. Para quê? Para voltar a testar sombra. Semana ainda tem o sinal de alta, né? E no mês também. Por quê? Vai depender muito dos R$ 36. Ipera é o principal suporte do papel, onde acontece a reversão.